Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Papo Arena para você, nosso podcast, né, semanal, toda semana estamos aí. Já quero pedir para você inscrever no nosso canal e você ativar o sininho para você receber as notificações das novidades que nós estamos tendo aqui. Inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre sorteio. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre sorteio. Sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! Estamos de volta e nesse vídeo agora estamos começando uma saga, né? Uma nova saga aí do nosso podcast Papo Arena e também um pouquinho diferente agora, né? Mas não vamos deixar de fazer entrevistas, tá? Não fique preocupado com isso, porque nós vamos fazer entrevistas de maneiras esporádicas, né? Alguns convidados, outros, durante os meses aí. Mas agora nós vamos fazer algo muito melhor, muito importante, que eu acredito que é a volta da identidade do que seria o Papo Arena. Além de nós trazermos né, testemunhos, o nosso podcast também é para nós aprendermos a palavra de Deus. E eu convidei ele aqui, eu já falei para vocês, eu avisei que eu ia convidar ele aqui, evangelista Jefferson Patrick, de vez em quando eu acabo profetizando, né? Pastor Jefferson Patrick, seja bem-vindo, pastor evangelista, presbítero, pastor, evangelista, seja bem-vindo. Maravilha, para nós é uma gratidão estarmos aqui. Um alô para você, um olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No momento que você estiver ouvindo essa programação no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Fábio, para nós é uma muita alegria gigante estar aqui. Que Deus possa abençoar esse projeto, essa união, que o nome dele possa ser glorificado e que muitas vidas possam estar sendo abençoadas através desse novo projeto aí para a glória de Deus. Com certeza, né? Jefferson, a gente veio aqui para a gente poder falar sobre a Bíblia. Gente, o Jefferson já veio aqui e falou assim, ó, já estou com a palavra preparada. E a gente vai colocar, inclusive a gente até falou no programa, né? Falamos no programa, quem ouviu Arena Gospel agora, o programa exclusiva, né? Que passou agora na rádio. A gente até falou sobre a questão de o pessoal mandar, né? Falou assim, ó, gostaria que falasse explica um pouco sobre isso, explica sobre Davi, explica um pouco sobre a Trindade. O pessoal mandar sugestões para a gente ir abordando temas, né? Para os nossos vídeos, né? Isso é muito bom. E vamos já começar, Jefferson, por gentileza, apresente para nós o tema de hoje, o tema que nós vamos estar trazendo aí. Esse pessoal abençoado, né? Isso mesmo, pastor. Bastante interessante, né? Isso aí do pessoal interagir com a gente, trazer perguntas, trazer questionamentos, é bom que exercita até a gente aprender um pouco mais, né? Certeza, não somente ensinar, mas também aprender com esse pessoal. E para esse momento, a gente preparou aqui um versículo bíblico, porém muito importante, Romanos 12, capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, apenas um versículo, mas a gente vai aproveitar esse tempo aqui, a gente dividir em 3 mensagens para trazer o coração desse pessoal, né? Então, é um versículo bem abrangente, eu acho que a gente passaria as horas e horas falando sobre, por isso vamos dividir em 3 mensagens. Então, o que isso quer dizer que hoje vai ter uma, sábado que vem outra, e no outro sábado outra, e você está convidado a participar de todos. Será muito interessante você participar, você ouvir, você entender, aprender um pouquinho com a gente, e depois deixar o seu testemunho ali, que eu creio que Deus vai falar poderosamente, em nome de Jesus. Isso aí. Quer que eu leia o texto? Isso. Deixa eu ler o texto para vocês aqui. Então, verso 13, né? 12. Verso 12. Vamos ler o verso 12 que diz assim, ó. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Olha que palavra, hein? Bacana, né? Que palavra abençoada. Muito, muito interessante esse versículo aqui, pastor. Para a gente dar uma explanada, para a gente entender mais ou menos, todo mundo sabe quem foi o apóstolo Paulo, né? Sim. Todo mundo sabe a sua maneira, antes de servir Jesus, antes de ser um cristão, né? Um perseguidor da igreja, um destruidor de sonhos da igreja, uma pessoa totalmente atribulada, mas porém o Senhor escolhe pessoas dessa forma, né? Para trazer para perto dele, para deixar próximo dele, e foi o que aconteceu com Saulo de Tarso, que mais à frente se transforma em Paulo de Tarso. Na minha opinião, depois de Jesus, ali um maior missionário que a gente pode ter em volta da Bíblia, ali no Novo Testamento, né? Então, Paulo, ele já convertido, já tinha passado por um momento de ser tocado por Deus, já tinha sido entregue ao reino de Deus, ao ministério, e ele está em sua 3ª viagem missionária. A gente vai entender que Paulo
Lucas escrevendo acerca, né, mandando para Teófilo acerca de Atos dos Apóstolos, vem o nascimento da igreja, sua conversão e tudo mais. Então agora já é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, né, para o pessoal ali. O povo dele, o povo dele. para quem ele trabalhava ali, Isso. Né? Então já é algo assim que, tipo, a gente faz tanto para fora, mas agora ele está fazendo um pouco para dentro de casa. E a gente entende ali na sua terceira viagem missionária, quase terminando, ele vai escrever para o seu povo. Então a gente vai ver o amor e o carinho que ele tinha por aquele povo. Né? Então ele vai dizer ali para eles no começo, no capítulo 1, ele vai dizer, olha, Paulo, servo do Senhor, ele que foi escolhido. Ele se apresenta de uma forma amável, mas ele também vai dizer, olha, Deus é testemunha de que eu rogo por vocês em todas as minhas orações, o carinho, o amor que eu tenho por vocês, vocês são uma bênção. E o principal objetivo ali era que aquela igreja ela estava se submetendo a algumas divisões, tanto dos gregos, dos judeus, né, os gentios. Então estava tendo algumas divisões ali. Porém, Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 6, dizendo, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também ao grego. Então, o propósito principal que ele vai dizer ali é não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho veio para salvar vidas. Exatamente. Então, a soberba estava chegando no coração de um, a ganância no coração de outro, estava se dividindo em termos de alimentos, em termos de tantas coisas um se achando maior que o outro. Sim. Até por esse fato, às vezes, mas o Paulo é um dos nossos, né? Então nós somos favoritos. Aí uns se achavam mais que os outros, eles se achavam melhores, uns se achavam mais ricos que os outros. Então Paulo traz essa palavra, né? Isso, até porque os judeus estavam ali, então para eles a salvação era só deles. Sim. Então ele veio quebrar esse protocolo, essa carta direciona diretamente para isso, que o poder do Senhor não é por mérito, não é por aquilo que você quer fazer, a salvação não vem por aquilo que você faz, por aquilo que você tem, ou você não consegue comprar, mas é o presente gratuito de Deus para aqueles que acreditam, né? Para aqueles que creem no Senhor e no propósito da salvação da cruz do Calvário. Então esse foi o principal objetivo de Paulo. Ele vai descrevendo tantas outras coisas ali acerca do Evangelho, vai de uma forma simples, mas porém bem prática, falando ali para eles o que seria o Evangelho de Cristo, né? E a gente decorrendo ali, a gente vem onde a gente parou aqui, no capítulo 12, no versículo 12, ele vai estar dizendo as regras cristãs. Então acredito-se que seria, para mim, na minha opinião, seriam os conselhos do missionário, o conselho de um pastor, é que nós vamos pautar na parte A hoje do versículo. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Se alegrar na esperança, na espera, né? Na espera. Porque todos, pastor Fábio, todos nós esperamos alguma coisa. Com certeza. Todos nós temos uma esperança em algo. E voltado para todas as áreas. O pai tem esperança de ver seu filho crescer, seu filho com saúde, chegar numa certa idade, da idade dada, se casar, ter uma bela família, né? Como um líder de casa, você espera ele ter condição de chegar no final do mês, arcar com as suas despesas, trazer um mantimento para dentro de casa. O pastor tem esperança de ver sua igreja crescendo, abençoada, ganhando vidas para Jesus. Né? Então, todos nós temos uma esperança. Porém, hoje em dia o povo está muito deixando essa primeira parte, alegrar na esperança. Que é só o resultado. Só que é o resultado. É porque se alegrar na esperança, é o mesmo que dizer assim, aproveite o processo. Aproveite o processo. Exatamente, aproveite o processo. Lembra do testemunho? O que a gente falou no testemunho do vídeo que você vê, se você não assistiu? Corre lá no nosso vídeo do canal para você assistir. A gente falou sobre o quê? Justamente sobre entender o processo, né? E aguardar. Aí a esperança não é você pegar e falar, o processo está muito difícil, eu vou abandonar. Não, se alegrar na esperança é a gente se alegrar no processo. Sim. Entender o processo e viver o processo, não rejeitar o processo. Sim, né? Porque regozijar vai significar ali alegria, ter prazer, ter uma esperança, algo que vai acontecer de bom, se alimentar aquilo assim dentro do seu coração. Porém, é tão difícil hoje em dia, acho que veio a tecnologia, a modernidade, as coisas tudo acontecendo. Tudo rápido, né? Tudo rápido, então não tenho paciência mais de aguardar nada, eu quero para agora, se não deu agora eu já me frustro, porque querendo que se queira que não, já começa desde quando sai do ventre da mãe o bebê. Ele vai crescendo, vai andando. Tem todo o tempo certo. Aí já começa, ele nem sabe o que está acontecendo. Não chora. Já vem sempre os nãos. Aí vai começar a gatinhar, não sobe ali. Aí já começa a andar, não, você vai cair, não vai não. Aí já vem, não pode isso, não pode aquilo. Daí chega no tempo de escola, se você não estudar,
você não vai ser isso. Só se você não fazer aquilo, se você não limpar a casa, sempre vai vir nos não. Vem a adolescência, vem o trabalho, aí você vai procurar serviço, não deu certo, o outro não. Sim. Então você acaba se frustrando. Então é que muita gente... Vai perdendo a esperança. Sim, você vai perdendo a esperança. A esperança você até tem, mas os não vêm e tenta frustrar a gente. Quantas pessoas estão frustradas? Né? Tem muitas, né? Em termos de todas as coisas, né? Eu acredito assim, pastor, que tem muitas famílias, muitas irmãs, muitos homens, muitos pais, muitas mães, que já perderam a esperança na família, Sim. nos filhos. Infelizmente. Já não tem alegria que a gente pensa. Tem muitas pessoas, pastor, a realidade é essa. Nós, pela misericórdia de Deus, temos nossa família toda cristã. Então nós vamos para a igreja, vem com a esposa, vamos com os filhos, tá com o pai, tá a mamãe, desde quando a gente ouve todo mundo, sogra, né? Então tá todo mundo ali. Então eu vejo a graça e o favor de Deus nisso aí. Só que eu também vejo nos ambientes que a gente participa, nos cultos, eventos e tudo, que às vezes só tá a irmã ali sozinha. Isso. Às vezes só tá o irmão ali sozinho. Hoje até o irmão, né? Às vezes a gente vê o esposo e a esposa não indo. E a esposa não indo. Né? Como no caso nosso, o adolescente e os pais não vão. E os pais não né? vão. O adolescente está indo, mas os pais não estão. Sim. Então, assim, tem muito essa questão da frustração dentro das famílias. Né? Dentro da família. Então, eu acredito que uma mãe dessa aí, ela não vai querer um carro do ano, ela não vai querer trocar suas joias ou alguma coisa, não, ela trocaria tudo isso aí para a família estar ali do lado participando do culto. Né? Então ela tem aquela esperança, aí vem uma palavra profética ali dentro da igreja, uma palavra pregada, e vamos para cima, e vai dar tudo certo, e vem as campanhas, né? 12 dias para 12 anos de vitória, e tempo disso, e tempo de colheita, e tempo profético, e não vai acontecendo, então a pessoa vai deixar de acreditar naquilo. O pai vai deixar de acreditar, a mãe vai deixar de acreditar, os filhos vão deixar de acreditar. A gente trabalha com jovens também, então, às vezes a gente vê jovens ali que conheceram Cristo, se entregaram para Cristo e luta. Chega em casa é o pai, né, em vícios, a mãe tribulados, irmãos atribulados, né, às vezes num ambiente que só ele ali está carregando a presença de Deus, batalhando. Então ele fala, passou um ano. Né? Não é difícil, pastor? É muito difícil. Eu falo isso porque eu vivi isso na minha adolescência, né? Eu nasci num berço evangélico, berço cristão, mas eu passei por um tempo, um longo tempo, onde nem a minha mãe, né, nem meu pai iam para a igreja. Mas a minha mãe nunca deixou de me cobrar de ir para a igreja. Nunca deixou de falar assim, ó, eu não tô indo, mas eu te ensinei a ir, então você vai para a igreja. Né? Eu lembro quando eu morava em Santa Catarina com a minha mãe, ela falava assim, quando eu recebi meu salário, você já recebeu? Eu falei, já, ela, você tem princípios. Então, vamos seguir os princípios certinho. Minha mãe sempre foi afim comigo nisso daí. Bacana. Mas eu sempre sofri com essa questão, quando na minha adolescência, de não ter a mãe e o pai junto comigo na igreja. E você vai sofrendo, né? Daí passa um mês, passa um evento, você faz uma campanha, você sobe a mata, você participa de uma oração, faz um propósito, entrega um jejum, entrega uma campanha, e não vai acontecendo, a pessoa vai deixando de acreditar na sua esperança, de ter prazer naquela esperança, né? Às vezes a menina, o rapaz, a moça, terminou seu estudo, entrou numa faculdade, reprovou numa prova, entrou no serviço, teve que trancar uma faculdade porque não estava conseguindo mais manter. Então, são vários setores assim que vêm na vida cristã, no tempo do povo de Deus ali, que vem tentar apagar essa alegria. Então, acredito também que Paulo estava preocupado em ensinar a igreja, ensinar o povo dele, ensinar as pessoas que ele amava, como um comprometimento de um líder. Ali ele estava preocupado, dizendo, gente, se alegre na esperança. Se alegre, vocês todos têm esperança. Eu não estou falando para pessoas que são os animais racionais, que não têm sentido, estão apenas vegetando, não têm o que memorizar, o que pensar, como agir, não sabe o que fazer, se alguém dá comida, come, se não dá, tá tranquilo, né? Não, eu estou falando com pessoas, eu estou lidando com gente, eu estou lidando com pessoas que têm sentimento, que têm corações, que têm pensamentos. Então, a mensagem que ele está dizendo aqui no primeiro, alegre-se. Alegre na sua esperança. Tenha alegria naquilo que você sonha de bom para a sua vida. Acredite naquilo que vai dar bom para você ainda, que está dentro do seu coração, que é de Deus para a sua vida. É isso, pastor. Então a gente vê, muitas pessoas já não têm alegria no seu sonho, nos seus projetos. Eu acho que sufocada desse tempo
difícil que estamos vivendo, né? Os dias de 24 horas eu costumo dizer que acabou. Aquela correria, aquela batalha, aquela luta, a hora que você vê, já chegou a noite, já tem os compromissos, já não consegue dormir direito. Então o povo está deixando o tempo até da família, né? O tempo de servir, então já estão se abafando muito. Então eu acredito que Paulo, preocupado com isso, ele deixa isso aqui escrito para os irmãos. Alegre-se sempre nas vossas esperanças. Tenha alegria, porque eu vejo assim, pastor, nós vamos viver uma vida. Com certeza. Nós estamos esperando, né? Isso, nós vamos viver uma vida. O Senhor nos concedeu a graça de vida. Então, já começamos desde o tempo de embrião, ainda ganhamos uma corrida, chegamos primeiro, e Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Né? Então, a gente vai viver angustiado, triste ou feliz, nós vamos passar por isso. Como, né? São tantas emoções que a gente precisa viver, porque o próprio Deus, e olha que o que nós temos, o que somos, né, como emoção, não é de nós mesmos, tudo vem de Deus. E ainda assim ele precisou vir para poder nos mostrar, falando assim, ó, você vai ter tristeza, você vai ter aflição, só que eu vou te ensinar o que você vai fazer quando você tiver isso. Você vai orar, igual eu fiz. Entende? Então, o próprio Senhor nos deu, a Bíblia nossa é a bússola, né? Eu costumo dizer que ela é a mesma coisa quando você compra alguma coisa ali de importante, vê um manual de instrução ali como você tem que mexer para ter mais vida útil, né? E ainda assim a gente ainda tenta dar uma de sabichão, né? Não precisa de manual, não, eu sei fazer. Sim. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente, tem hora que a gente faz isso, né? Isso. Eu sei fazer, não preciso de Bíblia, de manual, já tô velho de igreja já. E não é bem assim, não. A Bíblia está ali para nos ensinar, né? Assim como hoje estamos aprendendo, né? Sim, eu acredito que isso é o projeto da Bíblia para nossas vidas, né? Nos instruir a chegar até o céu. Então, o maior plano, tanto isso para ir, para isso a gente tem que ter esperança também. Sim. A maior esperança do cristão é o quê? Ir para Jesus. A vida de Jesus, a vida eterna. Por isso que a gente denuncia várias coisas, a gente deixa de lado os prazeres da nossa carne, por isso que a gente ora, a gente jejua, a gente tem o compromisso, né, com os afazeres de Deus, a gente tem os princípios para dentro de casa, por onde a gente vai, por quê? Porque a gente tem a esperança que o alarido vai tocar, os arcanjos vão vir, juntamente com Cristo, os que morreram vão ressuscitar primeiro, os que morreram em Cristo, nós temos transformados em batalha. A gente crê nisso. Né? Então essa é uma esperança, isso que dá alegria à vida da igreja, por isso que a gente vê muitas pessoas passando por dificuldades, por problemas, e ainda estão firmes, a gente vê pastores sofrendo, e ainda estão com as portas abertas, né? Então tira de dentro de casa, investe na igreja, tira da igreja, abençoa outras pessoas. Por quê? Porque essa é a esperança do cristão, essa é a esperança do povo de Deus. Então, eu vejo Paulo instruindo o povo, dizendo, olha, se alegre na esperança que vocês têm. A gente está aqui hoje de uma forma simples, mas pedagógica também, né? Houve esperança. Falando, houve esperança para dar um projeto, uma rádio, né, de potência grande, de grande proporção, alcançando vidas. Nós estamos aqui hoje falando de onde a gente veio, né? Então temos que ter esperança no sonho, no ministério, no chamado, no tempo de Deus, esperar o processo ali. Né? Então, muitas vezes a gente vê, hoje em dia, pastor, está difícil, a gente vê de um tempo de cristianismo, de fé, de altar, e antigamente a gente via principalmente jovens, né? Tinha sonhos de querer ser pregadores, tinha muito, queria cantores, de gravar CDs, né? Nós sabemos CDs, e escrever fita aí, isso, de participar de eventos, de ser ganhadores de almas. Hoje em dia já está um pouco não, bastante apagada essa chama. Até na adolescência, né? Porque antigamente no adolescente, você chegava um adolescente de 12, 13 anos, você perguntava assim, o que você planeja, o que você quer ser quando você crescer? Já tinha planejamento do que seria ser, qual tipo de profissão. Hoje você para um adolescente de 15 anos, você pergunta, você tem plano, o que você quer ser? Eu ainda não sei, ainda não cheguei, ainda não vieram na escola perguntar para mim, fazer a prova de como é que fala? Eles falam, a prova de que você tem prova de potencial, né? Tipo, prova de potencial, não fizeram a prova de potencial ainda para saber para que eu tenho potencial. E não é assim, a gente tem que ter esperança já de algo na nossa vida, né? Se alimentar de algo, principalmente de Deus. Deus vai dar direção dentro do seu coração, quem que você é. Nós somos alguma coisa em Cristo. Né? Para a gente se achar, a gente tem que achar o Senhor primeiro. Né? A partir do momento que o homem encontra o centro que é Jesus e coloca o centro que é Jesus no centro da sua vida, as coisas começam a vir o direcionamento para nossas vidas. Então, é isso que a gente vê muitas pessoas deixando de ter a sua esperança pelas provações, pelas dificuldades, pelos desejos do coração que ainda não alcançaram,
a família que ainda não está próxima, pelo amor que ainda não está sendo construído, a proximidade, é pai, filho, esposo, é tudo gerado isso aí. Então que nessa primeira parte dessa mensagem, né, como a gente disse, vai ser dividido em 3 partes. A primeira hoje é essa: regozijai, tenha alegria, tenha prazer, jubile naquilo que está dentro do seu coração, que vai acontecer para a glória do Senhor. A gente acredita nisso. É isso mesmo. Essa esperança até a gente às vezes tenta explicar, né? É algo que, na verdade, se a gente for prestar bem atenção, não tem como explicar isso de uma maneira que... Porque, assim, a esperança como eu tenho é diferente de como a esperança do evangelista, é diferente de como é a esperança da sua, é diferente, mas uma maneira de se explicar é algo que todo mundo já passou, vai passar. Por exemplo, que nem a própria Bíblia nos mostra a esperança do casamento. Sim. Né? Quando você já está ali no namoro, no processo de conhecer o seu cônjuge, conhecer o seu futuro esposo, a sua futura esposa, a gente tem uma esperança muito grande do dia do casamento, né? Sim. E a gente vê, tanto é que a própria Bíblia fala, né? O noivo, a noiva, essa esperança. Para o adolescente, para o jovem, a esperança da maioridade, né? Que o jovem tem essa esperança, tirar a carteira de habilitação, o primeiro carro, essa esperança, assim, ó, esse desejo, quando a gente fala ansiedade, né? Mas essa é a esperança. E aí o que acontece? Nós precisamos perseverar nessa esperança. Com alegria. Com alegria. Perseverar com alegria. Mesmo que no meio do caminho você vai encontrar pedras, espinhos, buracos na estrada, você vai encontrar uma estrada ruim, ainda assim, o desemprego, ainda assim você está passando por isso, você não para, você se mantém perseverante nesse caminho, e alegre, porque o povo que não se alegra, nós vemos aí, quando nós não nos alegramos naquilo que nós estamos fazendo, aí que vem mais ainda a frustração. Sim. Porque a falta da alegria nos faz parar. Traz o desânimo, faz a gente parar. Então nós precisamos dessa alegria. Então Paulo, eu acredito que Paulo, quando ele fala isso, eu imagino Paulo, um homem super reconhecido no meio dali das sinagogas, no meio do povo romano, e agora Paulo, no meio dos romanos, no meio da sinagoga, já era mais desprezado, né, disso daí. Mas ainda assim, sempre se alegrando. A sua dor, quando ele mesmo pede para Deus, né, para tirar aquilo, e Deus fala, minha graça te basta. E Paulo, os nãos, entendeu? Você imagina só para um cara que há pouco tempo andava e todo mundo, né, admirava, reverenciava. Agora onde ele anda as pessoas estão apontando para ele, né, vai preso, apanha, passa vergonha, humilhação, e ainda assim se alegrando, porque ele encontrou o verdadeiro tesouro da vida dele. Ele encontrou Jesus, né, teve um encontro com Jesus. E aí quando ele fala, gente, se alegre nessa esperança. E era o que ele estava mostrando, né, pastor? Que a gente pode ver que, embora todas essas perseguições que ele estava sofrendo, coisas que ele fazia anteriormente, agora ele está sofrendo. E mesmo assim ele não vai reclamar. Mesmo assim você vai ver ele para calabouço, vai ver ele para prisão, vai ver ele sofrendo, mas ele vai dizer lá mais para frente para Timóteo, né? Já nos seus últimos momentos de vida, assim, já sendo entregue à morte, ele vai dizer, olha, faça um trabalho de evangelista, honre o seu ministério, faça com amor, tá chegando o meu momento, mas combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Tudo lindo, então tá tudo tranquilo. Você não vai ver ele dizendo, olha, eu sofri muito, tá doendo demais, tá me machucando. Pensa bem se você vai querer isso pra sua vida. Não, ele sempre tá animando. Isso que é o bacana. Então, por isso que a gente pode tirar dessa noite, deste momento aqui, dessa palavra, da sua vida, no momento que você estiver, nós estamos à noite aqui, mas talvez você está pela manhã, pela madrugada, na hora do seu almoço, né, tirando um tempinho para ouvir essa palavra, a gente quer deixar para você uma palavra direcionada do trono de Deus para a sua vida. Se alegre no que tem dentro de você. Se alegre naquilo que Jesus colocou dentro do seu coração. Tenha alegria nisso. Você vai conseguir. Entende? Às vezes um não pode ser um propósito de Deus para te dar mais força, mais maturidade para você alcançar os projetos dele. Se tudo for assim na nossa vida, vai ser um morango do amor, né?
Aí você não vai dar nem valor na hora que alcançar. Acabou o valor, não tem nem valor Isso. mais aquilo. A gente vê, né? Você falando aí, eu lembrei de Paulo e Silas, né? Dentro da prisão, e imagina, tem até o louvor que é uma imaginação do diálogo dos dois, né? Falando assim, Paulo olhando e falou: Silas, sei que a gente tá preso, cara, sei que a gente tá aqui, mas vamos louvar? Louvar como, Paulo? Você viu que a gente estava pregando, você viu que a gente libertou aquela mulher, oramos, ela foi liberta, e a gente apanhou por causa disso. Como que a gente vai se alegrar? Silas, para com isso. Sim. Silas, vamos louvar a Deus, porque ainda assim, aquela mulher foi liberta. Houve um milagre, houve algo que nós podemos nos alegrar, ter a esperança de que o poder de Deus, ele se manifestou no meio da esperança. E é isso que a gente tem que ter. Então, por quê, pastor? Eu creio assim. Eu tenho que acreditar no que Deus falou para mim, no que está dentro do meu coração da parte de Deus, mais do que qualquer outra pessoa. Com certeza. Né? Qualquer outra pessoa pode acreditar: olha, eu vou investir, eu vou orar por você, eu vou consagrar por você, eu vou te ajudar. Amém. Isso vai acontecer, vai ser, né, automaticamente. Porém, eu tenho que acreditar nisso. Isso, né? Para o pastor, conduz a igreja, tem um monte de coisa para fazer, tem filho, esposa, família, igreja, trabalho, projetos, tudo. Estamos aqui gravando esse podcast, estamos jogando na Rádio Arena, né, um papo lindo, abençoado. Mas o que é isso? Acreditando no projeto está sendo surgido. Então, porque você vê pessoas começam uma empresa ali sem recurso nenhum, às vezes fazem empréstimo de vida, traz problemas, né? Funcionário e muitas coisas ali que no começo está difícil, de repente vem o brado do céu e as coisas começam a encaminhar. A esperança. A esperança que está dentro do coração. Não, eu tenho essa vontade, eu tenho esse projeto dentro de mim e eu vou fazer acontecer. Então, às vezes, a gente precisa voltar para o tempo de fé. A gente tem que voltar para o tempo de acreditar que é um Deus soberano que pode todas as coisas, que cuida de todas as coisas, está em todos os lugares, sabe de tudo, né? A onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, a gente tem que voltar a acreditar nisso. Não naquilo que a gente está só vendo. Porque às vezes aquilo que a gente está vendo vai nos desanimar. Com certeza. Muitas das vezes. Muito. Às vezes, se você for parar para ficar vendo ali o que está no nosso redor ali, muitas coisas vão deixar, vai vir o fracasso sobre a sua vida mesmo. Mas se você parar de entender, posso deixar uma palavra fraseando dessa aqui que é muito interessante? A gente vê ali Satanás, né? Lá no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ele vai olhar para ele: se você for filho de Deus, faça isso. Se você for filho de Deus, transforme em pedra em pão. Se você for filho de Deus, se você, né? Sempre o si, a dúvida. Sim, sempre o si. Então, e se Jesus se turva naquilo ali? Se Jesus se para e fala: será que eu sou mesmo? Será que eu vou fazer? Ele se frustra. Mas o que ele entendeu? Não era o que Satanás estava dizendo, mas o que quando ele desceu o Jordão, Deus falou, né? Este é o meu filho amado, de quem me apraz. Então ali acabou tudo. Aí foi a primeira dúvida: se és meu filho de Deus, né? Não tem que te provar nada. O que você está pensando, o que você está dizendo, para mim não é nada. O Pai já falou que eu sou. Então, pronto. Então já era. Né? O soberano já falou que vai acontecer. O soberano já falou que é teu. O soberano já falou que vai salvar, que vai alcançar, que vai trazer libertação, que vai honrar, que vai te abençoar, que vai te levantar, que você é uma bênção, que você é servo, você é serva, que você é um homem ou mulher de Deus. Acredite, amado. Não me importa o que a circunstância está dizendo. Nós estamos finalizando, mas eu quero que você grave isso agora no seu coração. Não me importa o que as circunstâncias estão dizendo, o que as pessoas que trazem palavra maldizente sobre a sua vida estão dizendo. O que importa é o que Deus em Cristo já falou com você. O que importa é a soberana palavra e vontade de Deus que foi direcionada sobre a sua vida. Tá bom? Então, alegre-se na esperança que está dentro do seu coração. Sempre com alegria, que Deus vai te honrar a glória do nome dele. Até lembrando aqui, para a gente poder já encerrar essa parte, tem um louvor da pastora Cláudia Honora, que você não assistiu a pastora Cláudia Honora Cardoso aqui no nosso podcast, pode ir lá nos vídeos lá para você assistir. Tem até uma música dela que fala assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Estou firmado na palavra do Senhor. Então, assim, nós temos que entender, ter essa esperança. Como foi falado, foi parafraseado, foi falado aqui, nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz que nós somos. Sim. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Então, nós podemos crer nessa esperança, né? Bom, falando sobre esperança,
Isso. Falando sobre esperança, nós temos esperança aí de um grande evento, né? Sim. Chegando, o tempo tá passando. Tá bom, E aí Deus. tem muita coisa ainda para organizar, né? Muita coisa para organizar e a gente acredita nessa esperança que vai ser. Estamos alegres nessa esperança aí, gente. Ó, a nossa maior esperança aqui que nós estamos organizando é o Cristo Hype. Para quem viu ano passado, o Cristo Hype, infelizmente não pôde participar, não conseguiu participar. Tava Pregando fora. Então a gente estamos formalizando ainda, né, todas as organizações do Cristo Hype, mas a gente vai falar um pouquinho para vocês vocês já saberem anotar na agenda de vocês aí, dia 31 de outubro e dia 1º de novembro aí, esse encontro de jovens maravilhoso que nós vamos fazer. Dessa vez vai ser diferente, né? Dessa vez vai ser um acampamento, né? Maravilha. Essa vez a gente vai fazer o seguinte, ó, você que for, você vai levar sua barraca, vai levar o seu colchão, vai montar lá, vou montar só com lençol, com cabo de vassoura e cadeira lá. Pode montar do jeito que você preferir ali, mas não deixe de participar, né? Nós temos algumas informações, tem uma galera já envolvida aí, né? Já tem uma galera, pastor, graças a Deus, tem um pessoal que tá abraçando a ideia, tá feliz na esperança, juntamente com a gente, e como foi dito, né? Será no dia 31 de outubro e 1º de novembro, no Antigo Eldorado, né? Internacional Tênis Clube, eu lembro dessa Antigo Eldorado, Internacional Tênis Clube, aqui em Sarandi, e já temos em mãos, né, esses 2 dias ali para a gente estar fazendo esse evento, como o pastor disse agora, será um acampamento voltado para o público jovem, então vai lá participar com a gente, já entra em contato, já vamos passar para vocês todas as informações, já vamos fazendo as inscrições, já vai ser liberado, né, pastor? Já vamos correr atrás para liberar as inscrições, vamos correr agora para liberar as inscrições para os participantes, não, para os staffs, né? Isso. Vamos liberar agora. Então, você que é líder de jovens, você aí da sua igreja, pastor, líder de jovens, você, pastor, que tem o seu líder, tem o pessoal que cuida de jovens, e também, além do pessoal que cuida de jovens, tem também aquele pessoal que gosta de ajudar em qualquer tipo de evento da igreja. Manda lá, fala assim, ó, vai ter um evento Cristo Hype, entra em contato aí com o pastor Fábio, evangelista Jefferson, para vocês se inscreverem. Tem custo? Tem, a gente vai ter um custo ali, né evangelista, tanto para o staff quanto também um custo para os participantes, mas não é um custo assim que você vai pagar porque é para entrada, não, é só para a gente poder ali ter alimentação, vai ter os irmãos ali fazendo o alimento para vocês, né o evangelista. Os nossos staffs vai ter a camiseta, nós vamos fazer a camiseta também, tá tudo projetado aí. Todos os planos, né, pastor? Todos os planos aí pra gente poder fazer. Porque como a gente disse, será um evento de 2 dias, né? Será um encontro ali bem abençoado mesmo, com um pouso, com tudo mais. Então não tem como você trazer uma marmita de casa, não tem como, né? Essas coisas estão acontecendo. Então o que a gente vai ter um custo mínimo, acho que for enxugado o máximo ali, para a gente conseguir fazer os lanches, manter a hidratação, um refrigerante, um almoço, né? Então vai ter todos a programação. Procure a gente vai te passar certinho e você vai ver que vale a pena. Então a gente já convida as igrejas de Sarandi, região, os líderes de jovens. São vagas limitadas, gente. A gente queria ter um espaço bem maior, a gente queria ter uma estrutura bem maior. Então o que aconteceu, né, pastor? A gente viu que se a gente fazer muito, a gente vai conseguir agregar pouco, pessoal, deixar a desejar. Exatamente. Então a gente preferiu fazer o quê? Enxugar um pouco, né? E conseguir deixar um espaço aconchegante para o pessoal, um lugar tranquilo para a gente conseguir adorar o Senhor, para termos liberdade ao Senhor. E vamos dar alguns spoilers, pastor? Pode falar. Vamos lá, então. Então vamos ter ali, gente, tema maravilhoso mesmo. Será... Falamos do tema? Pode falar, vai ser o tema imersão, gente. Imersão. Vai ser ali mergulho. E nós vamos falar, vai ter ministrações ali, você se prepare, João. Que vai ter ministrações ali que vai te pegar. Isso. Mas eu não vou, então não. Eu te aconselho aí, não é te pegar do jeito ruim, mas é te pegar para poder te aproximar de Deus. Isso. Entendeu? Então toma isso como um conselho maravilhoso, vai lá, participe. Se o seu líder, você que é jovem, está assistindo a gente, ou está ouvindo a gente pela Arena Gospel, você que é jovem, que participa de um grupo de jovens, né? Procura o seu líder e fala assim, vai ter um evento aí na cidade que eu já estou sabendo. A nossa igreja aí está participando, não está? Vamos procurar o pessoal para a gente poder participar também. Isso. Porque assim, a nossa intenção com o Cristo Hype sempre foi nosso projeto, né? Desde muito antes,
é um projeto para ser um evento oficial daqui da cidade, das igrejas, né? Um evento oficial da cidade, um acampamento, um retiro, um encontro. Todo ano a gente fazer esse encontro. Por mais que somos nós, a comunidade videira, que estamos ali, né, colocando, vamos dizer assim, né, colocando a cara a tapa, né, para poder organizar o evento, para poder fazer tudo, ainda ser um evento que é para todo mundo, para todas as igrejas, nós participarmos, porque a gente vê muito assim, ó, tem em Maringá você vai em São Paulo tem um evento oficial, né, até outras denominações têm, então nós precisamos ter algo aqui na nossa cidade também, e essa é a oportunidade aí que nós temos, esse evento maravilhoso aí, que vai ser, eu creio que Deus vai agir poderosamente, manifestar nesse lugar em nome de Jesus. Mas sim, já estamos orando. Então, para você entender um pouquinho mais, é um evento totalmente espiritual, sim, voltado para o espiritual. Então, nós vamos ter ali, para que os staffs? Vai ter as comissões que vão estar organizando ali. Vai ter o pessoal que vai estar organizando a cozinha para fazer o preparamento do alimento para o pessoal que estiver ali. Vai ter um pessoal organizando um quarto de oração, né, pastor? Sim, vamos ter um quarto de guerra. Enquanto o evento estiver acontecendo, vai ter pessoas orando, consagrando ao Senhor para acontecer coisas extraordinárias. Então a gente vai querer jovens ali, em nome de Jesus, sendo curado, tanto o corpo com alguma doença, mas também a sua alma, o seu espírito, liberando perdão, recebendo perdão, sendo abraçado pelo Espírito Santo, né? Se aproximando de Jesus, sendo batizado com o Espírito Santo. Então esse é o projeto que é o Cristo Hype, né, pastor? Exatamente. Não é apenas um acampamento, nós vamos se unir lá, vamos colocar uma televisão, assistir um filme. Não que não seja bacana. Sim, isso aí, mas é um atrativo. É o melhor, né? Só que o Cristo Hype é algo espiritual, para trazer Cristo para dentro da nossa juventude, para mostrar e trazer novamente essa chama de ministério, que Deus conta com a juventude para fazer grandes coisas ainda nessa cidade e no derredor dela, e para onde o Senhor quiser enviar para nações. Então, irmão, será muito importante a sua igreja estar participando, meu pastor, nosso líder de jovens aí que está nos ouvindo, você que é um liderado aí, fala, nossa, deu um evento bacana, vamos pelo menos sentar com eles ali, vamos conversar, vamos tentar entender o que é isso, vamos participar, e vai ser de Deus para a sua vida, tá bom? Vai ter várias ministrações, vários pregadores ali trazendo a palavra de Deus direcionada aos nossos corações, louvores, grupo de louvores, de coreografias, vamos ter um luau na beira da piscina, bacana. Vamos ter um luauzinho bem bacana lá no sábado à noite, após ali o culto, né? Vamos ter um momento bem, bem, bem legal. Até uma coisa, deixa eu só falar assim, deixa eu atrapalhar aqui, peraí, alguns vão perguntar o que significa Cristo Hype. Vamos explicar já. Algumas pessoas vão perguntar o que significa Cristo Hype. Por que Cristo Hype? Hoje em dia, a juventude, tudo que é legal na nossa época era tudo que era massa, né? Se fosse na nossa época, ia se chamar Cristo Massa. Tudo que é massa vira hype, né? Ou seja, engaja, cresce, fica falado na boca do povo, né? Dos adolescentes, dos jovens. Então, assim, a gente quis trazer isso, o que me inspirou para esse Cristo Hype, eu vou contar aqui, pastor, a gente tem alguns minutos ainda, eu vou contar aqui, ó. O que me inspirou para o Cristo Hype foi a história de um grande homem que levou o evangelho de uma maneira assim totalmente nova e diferente. Eu não sei se você já assistiu, mas eu te aconselho também para o evangelista assistir o filme que se chama Revolução Jesus. Paz, esse filme, para quem não sabe, é o filme que conta a história da igreja Capela do Calvário. E fala muito sobre isso, sobre Cristo ser o hype, de uma maneira que tudo que começa a acontecer na nossa vida, tem até uma palavra que se fala até que nada mais importe. E o que é o hype para um jovem, para um adolescente hoje? Até que nada, nenhuma outra coisa importe para ele, senão aquilo que ele está vivendo. Aquilo é o hype para ele. Então que Cristo seja esse hype em que nada mais importe para você. Daí surgiu o nome Cristo Hype. Se você não assistiu ainda Revolução Jesus, assista, que eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando aqui sobre o Cristo Hype, tá? Então o Cristo Hype que nós idealizamos foi justamente para que o jovem entendesse. Tanto é que o nosso Cristo Hype que nós tivemos no ano passado, até nos dias de hoje, ainda está sendo um impacto na vida de muita gente. Que o pessoal às vezes encontra a gente e fala assim, olha, eu não acredito que vocês fizeram o batismo no frio, colocaram o molecada na água gelada para ser batizado, e o evento foi maravilhoso, foi lindo. Até hoje a gente ouve pessoas falando, nossa, eu saí daquele lugar lá aquele dia impactado. Eu saí daquele lugar lá impressionado
impactado vendo realmente Jesus de uma maneira que eu nunca não tinha visto esse amor, essa entrega. Tanto é que até que nada mais importe, nem o frio pra gente estava importando. Maravilha, chegou. Estávamos lá para poder fazer então, algo para Deus. Então, é essa visão Cristo Hype. Eu creio que esse ano vai ser muito maior, muito melhor. Não num sentido, lógico, a gente espera, né? Num sentido assim, físico falando, né? Mas a gente espera, principalmente no mundo espiritual. Eu creio que além de batismo, até agora ainda não colocamos ninguém para batizar ainda no frio, tá? Até que vai ser no calor. Além de batismo, eu creio ali que vai ter batismo do Espírito Santo, eu creio que vai ter cura, libertação, o poder de Deus realmente se manifestando. Amém, pastor. Esse que é o projeto, né? Trazer esse pessoal, essa juventude para próximo de Cristo. Sim. E a gente unir a nossa força, gente. Às vezes a gente fica brigando por rótulos, por altares, por momentos, e tem tantas coisas para a gente fazer, né, pastor? Então, o Cristo Hype serve para isso, né? Para a gente aproximar e trazer Jesus para o centro. Então, quanto mais nada importar, somente Cristo, você vai encontrar o que Cristo quer que você faça, o direcionamento que Ele quer que você tome, o caminho que Ele quer que você percorra. Então, esse é o importante, irmão. Não fique de fora, meus jovens. Não fique de fora, meu pastor. Não deixa sua igreja, sua juventude de fora desse evento. Vai ser uma bênção para Jesus, né? Não tem um rótulo de uma placa, como o pastor disse, né? A comunidade videira está por trás, porque precisa de alguém ser responsável, alguém com papel, tudo certinho. Mas estamos abrindo o leque para todas as igrejas participarem. Se for necessário, não tem lugar para muita gente, né? Daria aproximadamente 100, 150 jovens. Mas se for, eu quero que a minha igreja participe, e tiver 150 igrejas, a gente pega um de cada igreja para que todos participem, né, pastor? Se precisar, a gente faz depois no outro dia, a gente corre atrás, a gente faz, fala assim, não deu para vir todo mundo hoje, nós vamos fazendo daqui um mês de novo para vir todo o resto que não veio. É o que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso povo, para nossos jovens restaurados. Restaurados com união. E a gente sabe que a união vai fazer total diferença neste evento, para o reino de Deus, nesses últimos tempos que estamos vivendo. Então não deixe de fora, procure. Cristo Hype, a 4ª edição, vai ser top demais. E falando sobre top demais, deixa eu já falar aqui, nós estamos com sorteio, tá? Deixa eu já falar aqui, vamos já falar, a gente tem um tempinho para poder falar. Nós estamos com um sorteio no nosso Instagram. Corre lá no nosso Instagram, arenagospel.rw, vai estar aqui, ó, o pessoal vai estar colocando aqui na descrição do vídeo também, para você poder entrar lá e você seguir a gente. Por quê? Para você participar do sorteio, eu já vou falar do que é, você vai precisar seguir o perfil da Arena Gospel, Pastor Fábio e Evangelista Jefferson. Seguir os nossos perfis, curte o post oficial do sorteio e marque um amigo. Isso aí, marque um amigo, marque uma pessoa que você quer que ganhe o quê? Um par de passaporte para o Solar das Águas Quentes, tá? Um par de passaportes para o Solar das Águas Quentes. Já tá no ar, tá? Já tá no ar. Nessa época que tá meio friozinho, é muito bom, viu, Evangelista? Água quente, muito bom. Então, assim, eu te aconselho a você correr lá no Instagram, corre lá agora para você poder participar do nosso sorteio, tá? Eu creio que quem ganhar esse sorteio, quem vencer, vai dar muito, vai agradecer muito, vai aproveitar muito o ambiente, aproveitar muito o seu dia lá no Solar das Águas Quentes. E eu já queria até mandar um abraço pro nosso grande amigo lá, Matheus Assunção, lá do Solar das Águas Quentes, nos proporcionou aí essa oportunidade, tá? Evangelista, já chegamos já no término de mais um vídeo, do nosso primeiro, né? Nosso primeiro vídeo aí esse novo hype. Esse novo hype do nosso podcast Paparena. E eu creio que Deus vai abençoar, que vai ser muito maior, muito melhor cada dia mais, porque é um aprendizado aí para nossa vida, tá? Obrigado por ter vindo, obrigado você que está nos assistindo, tá? Deus abençoe a sua vida. Quer falar mais alguma coisa? É isso aí, pessoal. Obrigado por mais esse momento, obrigado por essa oportunidade de estar chegando onde você está com a palavra de Deus, com esse momento muito grandioso. E faz como o pastor foi, dá uma força pra gente lá, segue a gente, acompanha o programa, curte lá, compartilha, abençoa as nossas vidas por ali, que a gente está aqui para abençoar a vida de vocês também. E não perca o próximo capítulo e os demais, porque vai ser cumprimento dessa palavra para a vida de vocês e das vossas famílias, tá bom? Que Deus abençoe. Pastor, brigadão. Tamo junto, Jesus. Bom que bom. Tchau, gente. Você que está ouvindo a gente também através da Arena Gospel, assistindo também, ouvindo também através do Spotify, assistindo a gente através do YouTube. Fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.